Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui no canal da Zero Engenharia, onde a gente transforma dúvida em conhecimento prático. Hoje eu quero te mostrar o que é o sistema de aterramento físico, haste, malha, eletrodo, por que você não pode aterrar o neutro da sua instalação, como fazer um aterramento eficiente e que protege de verdade, a diferença entre aterramento do neutro e aterramento do condutor de proteção e o que a NBR 5410 e a NR10 dizem sobre isso. Se você está fazendo uma instalação elétrica e não domina esses conceitos, você está colocando seus equipamentos em risco, a sua vida em risco, tá? Fica comigo até o fim, porque esse vídeo pode salvar a sua instalação. Antes de mais nada, vamos entender o que é um sistema de aterramento. Sistema de aterramento é a infraestrutura física completa que conecta a sua instalação elétrica ao solo e o caminho seguro que a corrente de falta vai seguir para proteger você e os seus equipamentos. E por que isso é tão importante? Porque em caso de falha elétrica, um fio desencapado, uma isolação defeituosa, um raio, o aterramento é a sua linha de defesa. Sem ele, você vira o caminho da corrente elétrica. E esse caminho ele é fatal, tá? Ele precisa ser evitado. Vamos começar então pela anatomia completa do sistema, né? O sistema de aterramento completo de uma residência, como é que ele se comporta? Como é que ele é? Ele tem o condutor do painel, o BEP, que é o barramento dentro do quadro elétrico, onde tudo se conecta. Você tem o condutor neutro, que é o azul. Você tem o condutor de proteção, o PE, que é verde e amarelo, e eles estão conectados ao painel elétrico e aos equipamentos. E você tem o eletrodo de aterramento, que é a malha, tá, de aterramento. É o sistema enterrado no solo que dissipa as correntes de falta. E você tem a haste de aterramento, que é o eletrodo vertical, que está conectado à malha e ele é cravado verticalmente no solo. E o objetivo? Garantir a segurança, fornecendo um caminho seguro para essa corrente de falta e equalizando os potenciais para proteger pessoas e os equipamentos elétricos, tá? Agora vamos deixar isso mais cristalino. Neutro e condutor de proteção não são a mesma coisa. E aí tem um alerta da NBR 5410. Nunca misture as cores ou inverta as funções na instalação, tá? Agora, a pergunta de R$1 milhão. Posso aterrar o neutro na minha instalação? A resposta é bem direta, não, tá? E eu vou te mostrar uma analogia visual perfeita. Eu vou colocar um slidezinho aqui. Imagina que o neutro é uma rodovia de mão única, onde os carros, que é a corrente elétrica, voltam para sua origem, né? Se você criar uma segunda saída no meio do caminho, né, aterramento local do neutro, parte do tráfego ele vai pegar esse atalho. E aí o que pode acontecer? Parte da corrente, que é o tráfego, pega o atalho pelo condutor de proteção, que é o PE, e o resultado, congestionamento invisível. A corrente ela vai para onde ela não deveria ter ido, né? Acidentes podem acontecer na rodovia por conta de você pegar uma saída que não deveria. E aí, no nosso caso de elétrica, seria, por exemplo, um choque na carcaça, tá? Então, vamos detalhar o que acontece quando você aterra o neutro dentro da sua instalação. Você tem fuga pelo PE, né? O condutor de proteção, o PE, ele deveria ter uma corrente zero, e aí ele vira uma rota paralela para o neutro, né? Você causa uma espécie de cegueira no DR, no disjuntor residual. Por quê? Ele começa a comparar o que entra, que é a fase, e o que sai, que é o neutro. Com a fuga pelo PE, o que ele vai tentar fazer? Essa balança vai estar desequilibrada, então ele vai começar a disparar de forma indevida. Tensões nas carcaças, né? A corrente do PE ela gera uma queda de tensão e isso vai para as carcaças metálicas, geladeira, chuveiro,
e elas ficam com um potencial energético acima de zero, tá? E o resultado? Aí você começa a pegar e começa a sentir aqueles choquinhos, né? Aquele formigamentozinho bem de leve. E o risco, né? Se o PE romper, né? Toda a corrente ela vai voltar pelo neutro interno. E aí as carcaças vão ficar altamente energizadas. E aí o choque pode ser fatal, tá? Aqui está a divisão de responsabilidades que você precisa entender no caso da instalação. Vamos colocar o lado de fora da concessionária. Somente a concessionária aterra o neutro. E aí ela aterra no transformador, que é o ponto de derivação. E isso é feito com um sistema muito robusto, tá? O único ponto onde o neutro realmente é aterrado. E do lado de dentro da sua instalação, você, o instalador, né? O neutro ele já chega aterrado. Você não adiciona outro aterramento no neutro. Você aterra exclusivamente o condutor de proteção, PE, lá no seu BEP, né? E aí, você pode ter, existe uma fronteira ali de responsabilidade, tá? A concessionária faz o trabalho dela, né? E você faz o seu. Nunca cruze essas linhas de aterrando o neutro dentro da sua instalação, tá? Agora vamos ao que interessa. Como fazer certo? Passo 1, né? Haste cobreada. Padrão mínimo de 2,40, cravar ela no solo ali verticalmente, né? Em um local acessível, né? O alvo é você ter uma resistência menor do que 10 ohms, tá? Passo 2. Condutor principal. O cabo de cobre ele tem que ter a seção adequada, ele tem que ter a bitola dele adequada, tá? Conectando o eletrodo diretamente ao quadro principal. Passo 3, chegada no BEP. A conexão primária no barramento de equipotêncialização principal no quadro de distribuição, ela tem que estar perfeita. Vamos imaginar agora distribuição, seria o passo 4, distribuição. No esquema TNCS, a partir do BEP, né, o condutor de proteção, PE, que é o verde, né, ele segue independente para os circuitos. Nunca mais ele se une com o neutro, tá? Esse é o coração do sistema de aterramento, o BEP. O que se conecta ao BEP? Todos os condutores do PE, dos circuitos, né? Tubulações metálicas, água, gás, esgoto, tubulações metálicas da edificação, da casa, do prédio, condutor vindo da haste de terra. É tudo isso que você conecta no BEP. Regra de ouro da NBR 5410 lá no item 6.4.2.1. Conectar apenas o eletrodo não baixa. Todas as massas metálicas devem convergir para o BEP para garantir a equipotêncialização completa. Por que isso importa? Porque se uma carcaça metálica não estiver conectada ao BEP, ela pode ficar energizada em caso de falta e se tornar um risco fatal, tá? Existe uma situação onde você faz um aterramento independente, que é no esquema TT, terra a terra. Lá do lado da concessionária você tem o TNCS, que é o padrão urbano. O aterramento da rede e da instalação compartilha o mesmo referencial inicial, né? O PEN se separa no neutro e no PE e o PE no BEP, tá? Do lado de dentro, o TT, como é que ele funciona? Aterramento completamente separado da concessionária. Ele é muito usado em áreas rurais, grande parte do Nordeste. Ou quando a concessionária não fornece o ponto de equipotêncialização, o PE. A gente tem outros vídeos aqui no canal falando sobre aterramento, tá? Mas atenção, mesmo no esquema TT, o neutro nunca é aterrado dentro na sua casa. O neutro continua apenas como retorno. Você aterra exclusivamente o condutor de proteção, o PE, lá no seu BEP. Né? Como saber se o seu aterramento está bom?
Aí você pode verificar a resistência do aterramento. Você pode usar um termômetro, né? E os valores ideais são para residências abaixo de 10 ohms, para indústria abaixo de 5 ohms, hospitais, locais críticos, né? Abaixo de 1 ohm, né? Quanto menor essa resistência, melhor, tá? Outra situação que você pode ver é a continuidade do PE. Você pode usar um multímetro, né, na escala de resistência, e aí você mede entre o BEP e as tomadas, né? A resistência ela deve estar próximo ao zero, tá? Se der uma leitura muito alta, um pouco mais alta, muito distante de zero, pode haver um problema de conexão. E você pode fazer também um teste funcional de disparo do DR. Você pode usar um testador de DR e simular uma falta fase terra. O DR ele tem que atuar em milissegundos, né, para poder salvar vidas, para garantir que ele está ligado corretamente e que ele está fazendo a função dele de proteger a vida. E quais são os erros, né, mais comuns que a gente vê quase todos os dias em campo, né, na maioria das instalações? Erro número 1, múltiplos terras. Vamos aterrar tudo aqui, né? Aterrar o neutro em vários pontos da instalação. O resultado é que a corrente circula pelo PE, o DR dispara, você pode sentir choquezinhos, né? Erro número 2, ilusão hidráulica, né? Usar tubulações de água. As pessoas acham que o PVC no lugar da haste, né, de cobre ali dedicada, que ela pode fazer um bom aterramento, né? O tubo de PVC ele não conduz, né? Tubos metálicos também eles têm uma continuidade ruim, então nunca substitua um eletrodo adequado por qualquer outro tipo desses componentes, tá? Erro número 3, haste compartilhada, ligar o terra e neutro na mesma haste, ali no mesmo local. Em TN, só o PE desce para a haste. O neutro nunca se conecta à haste de aterramento no local, tá? Erro número 4, ignorar as massas, né? Cravar a haste lá, mas esquecer de conectar as tubulações, as estruturas metálicas, a malha férrea do imóvel todo, né? Esquecer de conectar isso no BEP, né? Equipotencialização incompleta é igual a perigo. Erro número 5, fio subdimensionado. Improvisar com fios mais finos ou material inadequado. O condutor de aterramento ele deve ter uma seção mínima conforme a NBR 5410. Isso é muito, muito importante, né? Tá? Aí eu queria falar de vocês de uma história real que aconteceu, né? Um eletricista tentando reforçar a proteção, ele aterrou o neutro no BEP da residência para melhorar o aterramento, né? A corrente começou a vazar pelo PE e aí o dispositivo DR da casa, do local, passou a disparar constantemente devido ao desequilíbrio, né? É um desequilíbrio fantasma, né? O morador, achando que o defeito era do DR, desativou a única proteção que ele tinha ali ativa para a casa dele, para os equipamentos dele, né? Semanas depois, né, falha de isolação, jogou 220 na carcaça da geladeira, sem o DR e com o PE comprometido. Aí uma criança da casa levou um choque grave, né, ao tocar na geladeira. As geladeiras hoje elas têm aquelas hastes de plástico, mas a carcaça em si, né, a porta, a lateral, ela é metálica, né? Conclusão: seguir as normas da NBR 5410, da NR10 não é burocracia. Ela garante a vida, ela te dá uma garantia de vida, tá? Como é que a gente faz a manutenção? Inspeção anual, NR10, medir a resistência do aterramento, verificar a integridade física e aperto das conexões do BEP, tá? Inspecionar se tem algum tipo de corrosão ou oxidação nas hastes ali cravada, testar a continuidade de toda a malha PE, né? E aí você começa a prestar atenção em sinais de alertas, choquinhos inesperados em chuveiros, né, e na carcaça dos equipamentos dentro de casa, disparos aleatórios do DR sem equipamento defeituoso estarem ligados ali na tomada,
Elevação repentina da resistência medida, né? Aí ele já mostra uma necessidade de tratamento ali, de repente com algum prestar atenção para ver se está necessitando de algum tipo de tratamento na conexão, tá? E aí o que eu vou pedir para você, salva este guia, tá? Siga as regras, proteja vidas e sempre faça, sempre faça, ó, o neutro aterrado exclusivamente pela concessionária no transformador, né? O PE, que é a proteção, aterrado exclusivamente na sua instalação. O BEP, né? O ponto único e obrigatório onde todas as massas se conectam lá no quadro, né? Métrica, mantenha a resistência sempre abaixo de 10 ohms, sempre. E nunca faça. Nunca aterre o neutro em múltiplos pontos dentro da propriedade. Nunca una o TR e o neutro após o barramento de equipotencialização do BEP. Nunca utilize tubulações de água, gás como única via de aterramento, tá? E é isso que eu queria falar com vocês. Se você chegou até aqui, agora você já entendeu por que aterrar o neutro na sua instalação é perigoso, como fazer um sistema de aterramento eficiente, a diferença entre aterramento do neutro e do PE e como proteger vidas de verdade, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para os comentários. Você já mediu a resistência do aterramento da sua casa, do seu local de trabalho? Quanto deu? Me conta aqui embaixo nos comentários, tá? Se você conhece alguém que ainda aterra o neutro da instalação, compartilhe esse vídeo, né? Ele vai, de repente você vai estar podendo salvar a vida dele, salvar a instalação dele, tá? Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, tá beleza? Até o próximo vídeo. Zero falhas, zero surpresa, zero desperdício.